Olá, amigos. Domingão, dia 1º de maio, dia do trabalho. Estou aonde? Estou aqui trabalhando para gerar não só esse radar da semana, mas para gerar também aí o que esperar para o próximo mês. Esse mês de maio, né, que está iniciando agora. O que, é que a gente espera dele para o Ibovespa? Até a análise do Ibovespa mais completa vai ser realmente falando lá o que esperar para o mês de maio. E ainda tem mais outras novidades aí para a gente ir trabalhando aí para o decorrer dessa primeira semana. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube. Parte de baixo do vídeo você tem o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado do conteúdo novo que tiver aqui dentro do canal. E lembre-se de aproveitar o conteúdo existente. Nesse radar da semana, eu vou falar aqui, além do Ibovespa, eu vou falar sobre os futuros, dólar e juros, contrato F25. Na sequência, eu venho para as ações, falando de PTR4, Vale 3, Multi 3, VIVT3, TASA 4, STBP3, SLCE3, GGBR4, BRAP4, Ciel3, BPAN4 e SAMB11. Serão os ativos que abordarei nesta análise. Vamos então dar início, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se esse radar for útil para você. Compartilhe também, agradeço de imediato sua valiosa atenção. Começando então pelo Ibovespa, semana mal, fechamento aí em forte queda de 2,88%. Lembrando, já deixando outro recado aqui, se você quer, por exemplo, a próxima rodada do mercado, análise de fechamento, quer análise aqui sobre algum ativo específico, somente aí já comentando algum banco para o próximo fechamento, ou para o radar do mercado, BDR também, faça seu pedido aqui nos comentários desta análise. Então, queda de 2,88% para o Ibovespa. Ibov, basicamente, em cima ali do 107.780, que é essa mínima aqui. Lembrando que se oscilar abaixo desse patamar, tecnicamente, já descaracteriza a tendência de alta de curto a médio prazo do gráfico semanal. Só que quando o Ibov já faz esse movimento aqui assim para baixo, basicamente ele já descaracterizou essa tendência. Quando ele veio esse fechamento da semana passada, a gente comentou aqui que já descaracterizou, não era para ter voltado para baixo dessa região, não era para ter voltado para baixo dos 114.500 pontos. Porque isso submete o quê? A mudança de controle da situação, mais indo para os vendedores, que a gente tenta rastrear aqui justamente força de compradores e vendedores para tentar estabelecer as estratégias aí em uma determinada direção. E nesse momento, a direção maior é para baixo, o viés é mais de baixa nesse momento, por mais que não tenha oscilado ainda abaixo de 107.780. Significa dizer que movimentações para cima num gráfico de menor periodicidade como o diário vai ficar muito mais para se trabalhar na ponta vendedora. E o nível de referência aqui para o Ibovespa, em termos de ganhar força para cima novamente, é aquela região que eu já comentei no diário, 111.200 até o 111.700. Falei 600, mas aqui pelo semanal ainda tem uns 700. Então, 111.200 a 111.700 é a região para a gente primeiro avaliar se realmente está tendo um pouco mais de força compradora no Ibovespa. Enquanto estiver abaixo desse nível, o foco maior o viés maior é de baixa e o foco seria muito mais para a ponta vendedora. O suporte mais relevante para o Ibovespa abaixo da região aí do 107.760, 780. Primeiro, é essa região aqui de vários testes, ou seja, mais ali na casa dos 102.720 a 102.225. Outro ponto aqui para se destacar em relação a essa queda forte aí do Ibovespa é o gráfico diário, que veio para ter aqui uma correção, bateu na região que eu estou comentando aí de 111.200 até os 111.700, bateu nesse patamar e gerou já um pivôzinho de baixo. Lá em cima já gerou pivô de baixo. Isso, por mais que o mercado suba aí na segunda-feira, pode subir na segunda-feira, pode subir na terça, mas por mais que suba, o caminho mais provável ainda é mais para baixo. Caminho mais provável, probabilidade mais para baixo. Significa dizer que eu vou arriscar já uma compra aqui? Então, não, porque o risco é muito maior nesse momento. Então, não ficaria muito interessado em ponta compradora. Estou falando assim, na média, que o Ibovespa representou a média. Não significa dizer que nessa média, nessa cesta de ativos que tem umas 94 ações dentro do Ibovespa, não significa dizer que não tem algum papel interessante ainda para a ponta compradora. A gente vai mencionar aqui nesse radar da semana. Seguindo para gráfico semanal agora do dólar,
dá para ver que o dólar está dentro de um movimento forte de subida, tirando aqui a questão do ajuste, tá? Tirando o ajuste do gráfico, com o ajuste aqui, com o ajuste aqui, dá para perceber que o dólar, deixa eu só verificar se está tudo certo aqui, tá. Tirar dividendos e aqui eu vou tirar o split, pronto. Colocando de volta aqui a questão do juros, dá para ver que respeitou ali a média móvel exponencial de 3 períodos, mas está dentro do movimento de subida contra a tendência de baixa. Colocando o ajuste, conseguiu ter um fechamento aí, tirando o ajuste na realidade, conseguiu ter um fechamento forte, dólar na casa aí dos 5,017 e observando aqui, ó, depois de um movimento forte para baixo, lembrando que essa retração inteira aqui que eu tinha colocado pelo gráfico quadrimestral, onde é que era o nível de retração, ali nos 4,620, bateu aqui junto com a média móvel 3 períodos, está numa recuperação pelo gráfico semanal. Ponto importante para o dólar no gráfico diário, se ficar aqui um pouco mais de lado seria o ideal para depois gerar um pivô de alta que aumentaria a probabilidade de se buscar níveis mais acima dessa região aqui, ó. Ou seja, de caminhar para cá, para esse patamar, na faixa ali dos 586,5 a 5,212, ou seja, essa região de dois topos anteriores seria o caminho mais provável. Se romper já agora, não dá de cara já para se esperar algo tão relevante para cima. Esperaria mais alguns candles aqui, mais uns 2 a 3 candles, mas esperar já que vem aqui não seria o mais provável de cara. Mas de maneira geral, o viés é de alta no curto prazo para o dólar, seja pelo gráfico diário, principalmente pelo gráfico diário, e lógico que dentro do que foi até essa recuperação aqui do pregão de sexta-feira, ficaria mais interessado, vou colocar aqui a questão do ajuste, então ficaria mais interessado em olhar para a lateralização e focando um pouco mais em compra, tá? Em relação a pensar no curto prazo. Indo aqui agora, só para voltar aqui para voltar o gráfico mensal com a questão do ajuste, ainda está dentro do movimento de baixa, superando a máxima desse mês, que foi 5,047,5, cria um viés um pouco mais positivo aqui para cima. Enquanto isso não acontecer, ainda temos o dólar dentro de um movimento de baixa. Seguindo aqui para falar dos juros. Juros, semana passada terminou aí, essa última semana do mês terminou em leve queda, 0,91%. Lembrando, a tendência está indefinida. É o que a gente já tinha comentado na semana passada. Enfim, a região aqui é importante resistência. Olhando para um gráfico mensal, deixa eu jogar o mensal do lado de cá também. Olhando para o gráfico mensal, por mais que o mês tenha sido positivo, está em cima do patamar de resistência, por mais que já supere tudo aqui para cima, eu não esperaria algo tão longo para cima, de cara. Em termos de esperar algo longo, o que pode gerar um movimento um pouco mais representativo para cima? É ficar aqui assim, por exemplo, mais alguns meses, testa média e depois gera um sinal de alta. Aí sim poderia gerar algo mais expressivo para cima em termos de expectativa, para cima de juros aí, de contrato F25, enfim. Mas por enquanto o viés de maneira geral é de alta. Quando eu pego o mensal, que mesmo que está com topo ali descendente, mas o cenário ainda é de poder ter algo mais para cima aqui, pensando num prazo um pouco mais longo. E aí a gente vai ver de que forma vai chegar a superar essa região. Não é uma certeza, mas é o caminho mais provável. De que forma vai chegar a romper essa região para a gente avaliar a expectativa de se ter algo maior para cima. E olhando para o semanal, então, tendência indefinida com topo descendente, anula essa tendência definida e volta a ter um viés um pouco mais positivo se na próxima semana, se nessa primeira semana aí de maio, a gente tiver já um rompimento dos 12,27 ou 12,28. Rompeu essa região, cria uma expectativa um pouco maior de poder buscar os 12,45. Esse seria o caminho mais provável. Olhando aqui agora para Petroações, a PTR4 nessa semana terminou aqui. Deixa eu só verificar se eu voltei os ajustes. Pronto, agora sim. Terminou a semana apresentando uma queda de 0,92%. Está dentro do movimento de queda no gráfico semanal, um topo descendente, assim como os juros lá de contrato F25, fez aqui um topo descendente também lá. Aqui fez um topo descendente, um pouquinho mais para cima, né, quase no nível do topo anterior. E está dentro do movimento de queda. Então já entraria comprando aqui de cara no semanal para tentar pegar algo para cima? Não, se tivesse pelo menos mais uma semana, e aí depois a próxima semana, a segunda semana de maio, tiver a superação da máxima dessa aqui, aí sim interessaria por compra em PETR4 para fazer uma entrada de quê? De
de position trade, para ficar posicionado aí 3 a 10 semanas no papel. Por enquanto, ficaria de fora em termos de gráfico semanal. E pelo gráfico diário, dá para perceber que a ação respeitou no final das contas em termos de fechamento, apesar de ter lá em cima, voltou e fechou aqui embaixo, então criou uma expectativa de poder ter algo mais para baixo aqui. Dá para abrir venda aqui? Até dá se não exigir tanto para baixo, só que a questão é o tamanho do stop. Se for colocar o stop acima dessa máxima, fica muito grande em relação ao risco-retorno desfavorável. Teria que usar a volatilidade mesmo. Exemplo, se eu pego aqui a volatilidade média dos últimos 10 pregões, eu tenho 3,11% de volatilidade. Então, para cá, para esse suporte, só tem aqui 2,24. Para essa mínima, 3,21. Então, dá para perceber que mesmo pela volatilidade, a relação risco-retorno para essa mínima aqui, para os próximos suportes, que ainda tem suporte aqui, é na relação risco-retorno basicamente de 1 para 1. Então, não é das, vamos dizer assim, das melhores entradas, na minha opinião, para se fazer em cima da Petro em termos de swing trade, em termos de relação risco-retorno. Não significa dizer também que vai parar aqui. Mas o que a gente tira aqui, se fosse fazer algum tipo de operação na PETR4, se fosse arriscar algo, seria um pouco mais para a ponta vendedora. Tá? Não seria aqui abrir compra nesse momento, por mais que ela possa subir, mas não tem indícios ou variáveis tão claras que mostram uma chance muito maior de subir a partir desse momento. Vale 3, a ação terminou ali com alta de 3,53% semana passada, gerando um processo de recuperação em cima dessa região de suporte, tem essa região de fundo, esse topo anterior, beleza, gerou um candle chamado de perfuração, que é uma invasão, que é a abertura para baixo fechamento, e depois invade ali o corpo do candle anterior, não chegou a invadir 50% em termos de fechamento, metade aqui desse queda, para ser mais representativo, mas já é um sinal de alta. Para gerar a confirmação desse sinal de alta e aumentar a chance de se ter um processo de recuperação da Vale 3, teria que voltar aqui para cima da máxima dessa última semana, que foi de 87,20. Aí quando eu olho para o gráfico diário, primeiro é só para olhar um mensal aqui que gerou um topo no mesmo nível do topo anterior. Então temos um cenário já de indefinição da tendência num prazo mais longo, apesar do viés ainda ser de alta, olhando para um longo prazo, gráfico quadrimestral ou anual. Mas é um sinal de baixa. É um sinal de baixa que aumenta a chance de se poder ter ou um movimento para baixo, apontando para esse suporte, ou ter um movimento mais lateral se sustentando em cima da média. Pode também acontecer, ter um mês aí de alta, ação se sustentando aqui em cima da média. Mas seria menos provável a gente ter algo já relevante aqui rompendo tudo para cima. Então, sempre falando em termos de probabilidade para montar as devidas estratégias. Nesse momento, a estratégia mais, vamos dizer assim, apropriada seria pelo gráfico diário, após uma correção, bateu ali na média, gerou um engolfo de baixa, que é esse candle aqui. A perda da mínima desse candle seria uma das alternativas de trabalhar numa venda de swing trade, na expectativa que venha buscar não só o fechamento desse gap em R$ 79,32, mas também testar o fechamento completo do gap na faixa de R$ 78,00, na minha opinião, o principal nível de suporte, depois desse suporte intermediário do gap aqui na casa de R$ 79,32. Então, ativo com viés mais de baixa, na minha opinião, começa a mudar esse viés se voltar para cima desse patamar aqui, ou seja, voltar para cima das médias e de um fundo anterior, ou seja, o que era resistência passando a funcionar como suporte para o preço. Por enquanto isso não está acontecendo. Depois de Vale 3, eu vou falar de Multi 3, pelo gráfico também aqui semanal, que gerou um sinal de alta, um engolfo de alta. Então é um ativo que vou buscar uma entrada de position trade, vou colocar o stop aqui e vou tentar pegar algo para cima na Multi 3. É uma primeira alternativa aí, pensando em ficar posicionado mais umas 2 a 9 semanas. Então seria isso, computando esse aqui já sendo o primeiro candle do movimento de subida. Essa é uma forma, ou seja, o stop ficaria ali para baixo dos 22,83. Então, atuando a favor da tendência de alta do preço desse ativo. Deixa eu até fazer aqui um parênteses aqui. Eu falei do Ibovespa, esqueci de falar sobre o GPS da tendência, né, que mostra ali os ativos que eu acompanho, as 100 ações que eu acompanho, caracterizados aqui, classificados na realidade por tendência, por meio de uma média móvel exponencial simples de 21 períodos. E aí, dentro dessa classificação que eu faço usando o gráfico diário, semanal e mensal, então tem aqui já a legenda em cores, então cor mais escura que está mais alinhado para cima em termos de média móvel de 21 períodos, não estou falando de topo descendente ou topo e fundo ascendente ou descendente, estou falando mais de média móvel, mesmo posicionamento da média. Então nós temos aqui esses ativos ainda mais alinhados para cima, ou os ativos aqui
na cor azul escuro. E aí, olhando para essa questão da cor azul escura, a gente tem aqui também o lado vermelho mais pesado nesse momento, juntando tudo, 79% apontando para baixo, 21% apontando para cima. Então, ou seja, o contexto que eu já falei no gráfico semanal, mensal ali do Ibovespa, contexto até mesmo o gráfico diário, o viés é mais de baixo para o índice Bovespa. Tá? Então, olhando aqui, eu vou voltar até rapidamente aqui no diário do Bovespa, o viés é mais de baixo, a tendência é de baixo, semanal já gerou um sinal de fraqueza, então, de maneira geral, temos aí um contexto mais negativo. Voltando então para a Multi3, cenário mais para compra, né, pelo gráfico semanal, o diário já gerou um baita gap de alta, qualquer entrada nesse papel pelo gráfico diário eu ficaria um pouco mais interessado em compra para ficar de 3 a 10 pregões posicionado de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente para cima da média móvel 3 períodos. Tem que ser acima no mínimo desse gap aqui dos 23,87. VIVT3, a ação terminou a semana apresentando, isso aqui está errado esse gráfico, vou até colocar o gráfico aqui do TradingView, esqueci de deixá-lo já pronto aqui, mas eu vou fazer isso agora. VIVT3, gráfico semanal, deixa eu ajustar aqui, colocar aqui na tela, vocês possam visualizar. Pronto, aqui o gráfico semanal vou deixar mais amplo aqui na tela, pronto. E aí dentro do que está acontecendo aqui em relação ao gráfico semanal da VIVT3, dá para perceber que ela fez um sinal de fundo aqui, sinal de fundo nesse candle. E isso após testar um suporte ali de um topo anterior, próximo da média, então fica uma expectativa mais positiva. Então se fosse para já abrir compra aqui, essa é uma opção também, só que próximo da resistência, mas seria uma das alternativas com stop para baixo da mínima dessa última semana, para baixo de R$ 50,94. E aí olhando a questão do gráfico diário do papel, veio aqui, foi lá embaixo e volta e supera aqui essa máxima, então fica realmente com a expectativa mais de subida. Qualquer compra, até pelo gráfico diário aqui nessa ação, superação da máxima do candle de sexta, colocaria stop abaixo da mínima do candle de sexta, ou seja, se superar 53,19, a possibilidade de compra swing trade com stop para baixo dos 51,90, risco um pouco maior que eu quero dizer na questão de relação risco-retorno, né? Você tem um stop de 2,47%, para o topo anterior você tem 1,7%. Então, esse é o ponto mais negativo em relação a essa entrada. Mas o viés é mais positivo em cima de VIVT3, de maneira geral. TASA 4, também pelo gráfico semanal, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o ajuste. Também é outro ativo que tem que dar Tem aqui pelo Profit está errado. Eu vou pegar o gráfico aqui do TradingView. TASA 4, que tem aqui essa lateralização e gerou um sinal de alta aqui em cima da média móvel de 13 períodos. Então fica um pouquinho mais positivo o cenário para o papel. Qualquer também posição que você tiver comprado, coloca o stop abaixo da mínima dessa última semana, aí na faixa dos R$ 21,89, o stop da operação. Deixa eu voltar com os ajustes aqui. Pronto, na verdade esse aqui que estaria mais correto e ainda um pouco diferente lá do TradingView. Mas de maneira geral tem uma sinalização boa pelo gráfico semanal. O gráfico diário teve uma baita recuperação, só que está em cima da resistência. Então qualquer alternativa de compra, ou comprar acima desse patamar, pelo gráfico falando de compra de swing trade, ou comprar acima dessa região de resistência, a região aí desde os 24,38 até um patamar de 24,48. Então 24,38 a 24,48, zona de resistência mais relevante. E a outra forma é vem para cima aqui, lateraliza e gera pivô de alta. Também outra alternativa de entrada em TASA 4. A não ser que seja mais direto pelo gráfico semanal que eu acabei de comentar. Stop aqui para baixo. STBP3. A ação está dentro de um movimento de correção dessa forte subida, tendência de alta, não é das mais relevantes ainda. Por que não é das mais relevantes? Porque recua bem aqui em relação aos fundos anteriores e não consegue se distanciar muito dos topos anteriores. E ainda bate na resistência e de novo um retorno. Então o ativo ainda não consegue engatar em uma forte alta de maneira geral.
A alternativa que teria de entrada é mais pelo gráfico semanal mesmo, de comprar a superação da máxima desse candle, que tem uma formação até semelhante de um martelo invertido. Superação desse candle é 7,48 e o stop ficaria abaixo da mínima dele, em 7,03, com a expectativa de tentar pegar 3 a 10 semanas aqui para cima. Então essa é a ideia, ou seja, de 3, como aconteceu aqui, 3 a 10 semanas, pode até durar mais. Aqui também, girou um fundo de 3 semanas. Indo aqui para falar depois aqui de STBP3, vou falar um pouco mais focado no diário, SLC3. Só para adiantar aqui, se for para buscar algum tipo de entrada adiantada em SLC3 pelo diário, seria um fechamento acima da média móvel 3 períodos, seguido de nova máxima para abrir a compra. E aí indo agora para SLCE3. Eu falei STBP3, agora falando de SLCE3. Forte queda, engolfo de baixa, padrão aí dos candles, conhecido também como Evening Star, né? Estrela da noite aqui, que ela faz esse candle pequeno fora do corpo do candle anterior, um candle grande de alta e um candle grande de baixo, que é inclusive ainda por um engolfo de baixo. Então, duplo padrão aqui dos candles baixistas. Isso simboliza uma chance maior de ter um movimento de baixa contra a atual tendência de alta. Então tem uma tendência de alta, então simboliza uma chance de se ter um movimento de baixa. E aí quais são os suportes mais relevantes que ela tem? Os mais recentes, média móvel 3 períodos, 51,43, topo anterior em 51,42 e depois 51,22. São os suportes mais relevantes, os mais recentes para o papel. Chegou aqui nesse patamar nessa próxima semana, tendo aí mais uns 2 candles, lá para quarta ou quinta-feira pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente, a SLC3. Então essa que seria um pouco mais pensando na questão de uma compra aí de swing trade. Aí tem também outros ativos, eu até esqueci de colocar aqui na lista, que vou colocar até um pouco para baixo aqui. CRFB3. CRFB3. Que são ativos que estão dentro do movimento mais longo de baixo, que dá para se dizer até que já está dentro da tendência de baixo pelo gráfico diário, porque já tem um movimento de baixo semanal. Só que olhando para o gráfico semanal, um movimento longo para cima batendo na média. Um lugar onde pode bater e gerar algum repique de alta, algum movimento para cima. Qual seria a alternativa então para arriscar alguma compra nesse papel? Seria se ela testar algum suporte um pouco mais relevante, podendo, por exemplo, bater aqui nesse topo anterior, na faixa dos 20,16, gerar um candle menor do que esse aqui e superar a máxima dele para arriscar uma compra, tentando pegar de 3 a 10 pregões para cima, sem exigir tanto num primeiro momento. A não ser que o mercado mostre força para cima para fazer uma exigência um pouquinho maior de objetivo para o papel. Mas, por enquanto, não exigiria tanto para cima. Então aqui seria uma das alternativas. E falando em exigir tanto para cima, ficar de olho na média móvel 3 períodos como resistência para essa ação. Depois disso tem, na verdade, no mesmo nível ele vai ter o fundo anterior, na faixa dos 21,56 até 21,83. Então CRFB3 aí devidamente comentada, pensando em alguma posição de compra. O outro ativo a ser falado é GGBR4. GGBR4. Aqui já falando um pouco mais, olhando para a ponta vendedora. Então observe que fez um baita engolfo de baixa em cima de dupla resistência, ou seja, voltou para baixo das médias. Mais fundo aqui anterior, mais um gap de corpo. Então é um cenário que aumenta a chance de se ter algo para baixo. Qualquer venda que venha a ser feito seria para stop aqui em cima ou na volatilidade, tentando pegar no próximo movimento de queda no papel. O único ponto mais negativo é que o candle ficou grande e você termina tendo que ter uma exigência grande para cima. Mas a ideia seria tentar pegar um movimento de queda para o fechamento do gap. Não que é certeza que vai fechar, mas é um dos pontos que pode vir a fechar. Distância de 9,51%. Se coloca o stop na volatilidade, a gente está falando de tentar buscar 9,51%, 9,5% para arriscar na faixa de 4,8%. Não chega a dar 1 para 2, mas até que é uma relação risco-retorno satisfatória. BRAP4, então focando aqui agora mais na ponta vendedora, porque o cenário está mais baixista. BRAP4 também em golfo de baixo, em cima desse corpo desse candle aqui. Perda da mínima desse candle, parecida até com o GGBR4. Tenta pegar um movimento para baixo, stop aí na volatilidade. Se eu pegar a volatilidade aqui de 4,1%, seria o tamanho do stop. Joga aqui 4,1% para cima.
vai dar aqui basicamente em cima da média, um pouco acima da média, e você tentando pegar para baixo. Só que aqui vai estar uma relação de risco-retorno de 1 para 1 para esse fundo. Teria que bater lá no próximo, mesmo assim a relação de risco-retorno não chega nem para 1 para 1,5. Então, de maneira geral, tem um risco um pouquinho maior, mas enfim, a outra alternativa é olhar aqui para cá. Aí faz mais sentido, que aqui seria 1 para 2. Tentar de objetivo. Aí, enfim, aguarda pelo menos, executou a entrada aqui, aguarda pelo menos 3 candles para fazer qualquer tipo de mudança de stop da operação, ou seja, de movimentar o stop da volatilidade para um nível de última máxima descendente. Cielo 3. Alternativa de venda aqui, apesar da tendência estar indefinida com esse candle forte de engolfo de baixa, a alternativa seria assim, como ela está dentro de uma correção fraquinha, que pode estender um pouco mais lá para a média, a perda dessa mínima aqui seria um pivôzinho de baixa. Pode até falar de fundo, de topo duplo, né, que é muito próximo do topo do outro, que traria uma expectativa um pouco maior de queda para o papel. Perda dos 3,37. E aí ela apontaria para buscar suporte aqui. Tem suporte imediato já nos 3,36, que é o fundo aqui junto, essa região de topo com esse fundo aqui, beleza, perdeu. Próximo nível na faixa dos 3,24, seguido de 3,16 e depois nos R$ 3,11. Então são os 3 níveis que eu considero ali relevantes de suporte para essa ação. Então a ideia seria tentar pegar um movimento para fechamento aqui desse gap. Da mesma forma, volatilidade na casa de 4,9%, volatilidade média depois desse pregão. 4,9% não tem como colocar acima da máxima, né? Teria que ficar aqui no meio do caminho desse candle de baixo. E para cá a gente tem uma distância ali na faixa de 8%. Então dá um pouco mais do que 1 para 1,5 de relação risco-retorno para uma operação de venda em Cielo 3. Cielo, né? Ou Cielo 3 ou Cielo. BPAN 4, também um ativo que está proporcionando aqui algo para um pivô de baixa. Vai lá, cai forte, perde fundos anteriores, oscila abaixo do fundo anterior, sobe, bate num fundo anterior já funcionando como resistência, aqui funciona como suporte. Tenta subir de novo, bate no gap, não fecha acima do gap, volta para baixo da média, engole vários candles anteriores, então fica com a expectativa de poder caminhar para baixo aqui, ó, para essa região aqui. Da mesma forma, não tem como botar o stop lá em cima dessa máxima. Então, teria que trabalhar com a volatilidade para tentar pegar algo para baixo em BPAN 4. Então, essa é a ideia aí em cima do papel. Depois disso, SAMB 11. SAMB 11 também, o gráfico aqui provavelmente tem alguma falha. Deixa eu pegar aqui SAMB 11 pelo TradingView. Semanal para baixo, de um nível que não deveria ter voltado, que é uma região ali na faixa de por volta ali de uns R$33, não deveria ter voltado para baixo desse patamar. Então aumentou a probabilidade de caminhar para esse nível de suporte aqui em torno dos R$30, R$29,95, o caminho mais provável. E aí como é que seria para se trabalhar, por exemplo, numa venda no gráfico diário? Aguardaria algum processo de correção um pouquinho maior, para olhar aqui para um teste de uma média seguido de topo descendente no decorrer dessa semana. Lá para quinta-feira, sexta-feira seria o mais interessante para essa venda, ou de quarta-feira em diante, mas olharia até quinta e sexta seriam mais interessantes para se fazer essa venda no papel. Então, um ativo que eu não venderia agora, mas o cenário é mais para venda e melhor ainda se for para baixo da região aqui dessa região aqui, desse gap, que vai de 33,20 a 33,63. Então, se vier aqui algum movimento que vem aqui assim, ó, e depois gera um movimento para baixo, aqui perdendo essa mínima, focaria em venda, tentando pegar algo para baixo. Algo semelhante que foi comentado, por exemplo, em Vale 3, né, que é isso aqui, vai lá em cima, vai lá, testa a média, bate lá, perdeu essa mínima, alternativa de venda. Significa dizer que vai dar certo? Não, mas você está atuando a favor da tendência, e se você atuar mais a favor da tendência, com devida gestão de risco, a tendência é que você tenha um resultado satisfatório com o passar do tempo, seja operando na ponta compradora ou na ponta vendedora. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana. Espero que tenha sido útil aqui para você essa leitura geral do mercado. Lembrando que eu ainda vou fazer uma leitura mais completa da nossa bolsa, falar de estatística, falar do que esperar para a nossa bolsa no mês de maio. Então vou trazer isso ainda para você nesse domingão. Agradeço de imediato sua valiosa audiência. Lembre-se do like, do joinha. Agradeço demais.
e tenha uma excelente semana, um excelente início de mês. Estaremos juntos aí, seja aqui dentro do YouTube, seja dentro do aplicativo DV Invest, por meio das carteiras recomendadas, recomendações de swing trade, enfim, todas as outras orientações que passamos lá dentro. Aproveite ao máximo. Um grande abraço.